Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Vida e Morte. A palavra de Deus diz: Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, diz: Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podemos ler essa última frase como: E o morrer por Cristo é lucro. Então, de qualquer forma, o cristão deve ter em mente de que a sua vida deve engrandecer o nome de Cristo. A morte é tudo que Deus queria evitar. Deus não quer a morte de ninguém, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso era tudo que Deus queria evitar. Satanás ensinou aos nossos primeiros pais que o comer do fruto que Deus proibira iria trazer-lhes grandes vantagens e os tornaria seguros contra a morte. Justamente o oposto do que Deus lhes havia declarado. Se Adão tivesse sido obediente, não teria conhecido a pobreza, a necessidade nem a morte. Então, a origem da morte está na desobediência. Assim diz a palavra de Deus. Deus é contra a morte, para que por sua morte de Cristo destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer por vida, quer por morte. O apóstolo Paulo enfatizando, né, que em Cristo ele daria vida e se fosse necessário morrer por Cristo, ele também o faria. Além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente. O que? A preocupação com o sofrimento que virá por estar no caminho de Cristo? Não. A preocupação maior de Paulo é com todas as igrejas, para que as igrejas conheçam o que diz o assim diz o Senhor, que está escrito. Devemos estar firmes nas tribulações. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então, estamos em oposição à multidão se estamos seguindo a Cristo. Então, haverá sofrimento e perseguição. Mas se permanecermos firmes, o mesmo sofrimento que Cristo passou, nós hemos de passar também na sua herança, a glória eterna. Então, sofrimento como Cristo, glória como Cristo no futuro próximo. A nossa vida é o maior sermão. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, era um constante sermão. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando
sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando e para isto vigiando. Então, como enfrentar as tribulações? Efésios, Paulo escreve a carta a Éfeso e diz: a armadura do cristão. Em resumo, a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, devemos estar submissos à vontade de Deus, mesmo diante de tribulação. Quem é o nosso modelo? Cristo. Deixou o céu, o trono, a glória e veio esse mundo. Teve tribulação e sofrimento? Sim. Em nós deve existir o mesmo sentimento. A morte, que vem por motivo da tribulação, ela é um sono, de acordo com a Bíblia. Jesus diz, e isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eclesiastes 9, lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Paulo tem uma esperança, e essa esperança está na volta de Jesus, naquele grande dia, nem antes, nem depois. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia é? Volta de Jesus. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nem antes, nem depois, no dia da volta de Jesus, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo tem esperança na ressurreição. Ele não tem esperança de morrer e ir ao céu. Ele morre e dorme, aguarda a ressurreição na volta de Jesus. Então, nós devemos caminhar diferente da desunião. Aonde tem a origem a desunião? À medida que orgulho e ambição mundana foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo, e insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta, para desviar e enfraquecer a igreja. Então, o que promove a desunião? O orgulho e a ambição. Devemos estar unidos na fé. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Um só espírito, uma só alma, juntos. Cristo quer que estejamos juntos, unidos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, assim como nós. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível, no lugar da unidade que abre mão da verdade, que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Há um limite para essa união. A união divina só é correta na verdade. União na mentira não é vontade de Deus. Para
o lugar da união na mentira é preferível diferenças e lutas. Cristo, em sua oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a oração intercessória de Cristo em João 17, que envolve a todos nós, é de que sejamos unidos na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Que essa seja a minha e a sua decisão. Estarmos unidos na verdade. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra, a palavra da verdade. Ajuda-nos a estarmos unidos na verdade. Em nome de Jesus. Amém.